Radioletras.com, nossa rádio cultural. Aqui todas as artes se encontram e o destaque é a literatura e os seus gêneros. Radioletras.com, de Brasília para o mundo. Está entrando no ar o programa Literato, de André Punig, direto do escritório de literatura da Radioletras.com. Bem-vindos a mais um Literato. E o nosso programa deste domingo homenageará a escritora que ocupa a cadeira de número 14 da Academia de Letras do Brasil, cuja patrona é Lucília Helena do Carmo Garcês, Dade Squarize. Dade fez curso de letras na UNB, tem especialização em linguística e mestrado em teoria da literatura. Foi professora de língua portuguesa e literatura brasileira em todos os níveis de ensino. Lecionou as mesmas disciplinas em centros de estudos brasileiros no exterior e no curso de formação de diplomatas no Instituto Rio Branco. Exerceu a função de consultora legislativa do Senado Federal. Atualmente é editora de opinião do Correio Brasiliense, comentarista da TV Brasília e responsável pelo blog da Dade. Assina as colunas Dicas de Português, publicada em jornais de norte a sul do país, e Outras Palavras, publicada pela revista Agitação. Ministra palestras sobre comunicação, novas mídias, língua portuguesa e redação profissional. Oferece aulas e espetáculos sobre os temas de sua especialidade. É autora de vários livros, entre eles Dicas da Dade, Português com Humor, A Arte de Escrever Bem, Escrever Melhor, Como Escrever na Internet, Redação para Concursos e Vestibulares, Super Dicas de Ortografia, Manual de Redação e Estilo para Mídias Convergentes, 1001 Dicas de Português, 7 Pecados da Língua e também escreve livros infanto-juvenis. Sobre o seu livro Dicas da Dade, Português com Humor, o livro constitui uma coletânea de lições, abrange morfologia, sintaxe, ortografia, fonética, estilo, etimologia, tudo apresentado com simplicidade e leveza. Tem marca registrada a descontração e o bom humor. Sobre seu livro A Arte de Escrever Bem, um guia para jornalistas e profissionais do texto, sua resenha é: escrever é fundamental. Afinal, quem nos dias de hoje não precisa mandar mensagens pelo correio eletrônico, escrever relatórios, fazer vestibular ou produzir uma matéria? Este livro é o mais claro e bem-humorado que qualquer um que precise escrever bem pode obter. Donas de texto impecável, agradável e atual, Dade Squarize e Arlete Salvador mostram como é possível redigir de modo adequado e elegante. Sobre o seu livro Escrever Melhor, guia para passar os textos a limpo, é possível transformar um texto comum numa escrita sedutora, gostosa de se ler? Em Escrever Melhor, guia para passar os textos a limpo, Dade Squarize e Arlete Salvador mostram como estudantes, jornalistas, advogados, executivos e outros profissionais que usam a escrita no dia a dia podem melhorar seu texto, tornando-o conciso, objetivo, claro e sedutor.
O livro aponta os defeitos mais comuns em relatórios, documentos, reportagens, dissertações, teses e petições e indica como escapar das ciladas da língua portuguesa. Seu livro Como Escrever na Internet. No território da internet, textos longos e formais demais não têm muita vez. O negócio é ser claro e direto. Emotions são permitidos? E abreviações criadas pelo internetês? Tudo depende para quem você está escrevendo. Isso significa que estamos abandonando o bom português? De jeito nenhum. Com muito humor, Dades Quarese mostra neste livro que, na verdade, falamos e escrevemos várias línguas portuguesas, sendo o internetês só uma delas, e sempre dá para escrever melhor. Seu livro Redação para Concursos e Vestibulares, Passo a Passo. Escrever uma redação nota 10 dá trabalho. No vestibular, no concurso ou na prova de seleção, só passa quem apresenta texto conciso, objetivo e sedutor. E há mais um detalhe: o tempo é curto, a concorrência grande, as vagas poucas. Um bom texto não cai do céu ou salta do inferno. Requer técnica e esforço. Este livro lhe facilita a vida. Apresenta os passos a serem seguidos em 35 lições. No final da obra, há exercícios respondidos e comentados que acompanham cada lição. O resultado compensa. Você surpreende o leitor com um texto que é puro prazer. Conclusão: uma vaga na universidade é sua. E no emprego também. Sobre o seu livro Super Dicas de Ortografia. Super Dicas de Ortografia apresenta ao leitor uma visão abrangente das principais dificuldades encontradas pelas pessoas ao escrever no dia a dia, sejam trabalhos escolares, e-mails, cartas ou documentos comerciais. Com muito bom humor, mas sem deixar de lado o rigor técnico, Dades Quarese desvenda mistérios da língua portuguesa. O emprego de S's e Z's, o porquê dos porquês, a cilada dos quês, as normas do hífen, os caprichos das siglas, as armadilhas de palavras enganadoras, as artes de superlativos, abreviaturas, maiúsculas e minúsculas. Em seu livro Manual de Redação e Estilo para Mídias Convergentes, a resenha: os meios de comunicação de massa e individuais se entrelaçam cada vez mais. Jornais, revistas, rádio, televisão, internet, blogs, sites de relacionamentos, e-books, iPhone, iPad, iPod. Pode uma coisa dessas? Sim, pode. É a Torre de Babel subindo em direção aos céus. Mas antes que a balbúrdia se instale, convém colocar ordem na casa. Assim nasceu este manual, um pronto socorro da língua portuguesa. Pau para toda obra, na hora do sufoco, de redigir, desde uma reportagem até um texto profissional ou escolar. Destina-se a ajudar profissionais de comunicação e todos que queiram se expressar com mais clareza, eficácia e sedução, tanto na escrita quanto na fala. Muito bem. Por fim, temos a resenha de 1001 Dicas de Português. Manual Descomplicado. Você está escrevendo aquele texto que pode mudar a sua vida, mas fica em dúvida se está utilizando a palavra correta, se não cometeu nenhuma gafe na última frase. O que fazer? Encontre seu tira-dúvidas neste 1001 Dicas de Português.
de consulta fácil, é perfeito para quem precisa de respostas rápidas para brancos ou pegadinhas que na nossa língua nos prega. E não enrola o leitor, vai direto ao ponto, sem teoria desnecessária. Quando usar ao invés de e em vez de, qual a diferença, se há alguma, entre aonde e onde? Água de colônia se escreve com hífen mesmo? Aliás, por que tem esse nome? Para essas e muitas outras questões, o leitor encontrará aqui respostas claras, diretas e divertidas. Como estão em ordem alfabética, é fácil encontrar o que você precisa. Pois é, essa é a nossa querida Dade Squarize e seu grande cabedal cultural, literário, em todos os seus livros, que são super recomendados para nossa leitura. Acompanhamos essa entrevista concedida por Dade Squarize ao professor Pasquale no programa Nossa Língua. O Nossa Língua recebe Dade Squarize, que é professora de português, que tem um currículo aqui que, se eu for citar aqui tudo que ela faz, mas algumas coisas eu faço questão de dizer, embora o currículo seja grande, não vou ficar meia hora aqui. Mas, por exemplo, Dade, você foi consultora legislativa no Senado. Tem uma curiosidade imensa de saber o que faz uma consultora legislativa. A sua formação é em letras, né? Uma consultora legislativa no Senado faz o que exatamente? Para entrar no Senado, faz concurso. Então, se submete a um concurso público. E, no meu caso, a minha área era de redação. Redação de discursos para os senadores e redação de projetos de lei. Então, eu fazia isso. Redigia discurso para qualquer senador de qualquer partido, sobre qualquer assunto, e projetos de lei também, sempre que pedidos, né? Mas, assim, a encomenda era: eu quero um discurso, eu vou dizer tal coisa sobre tal assunto, meu pensamento é este, coloque no papel aquilo que eu penso, é mais ou menos isso? Depende, porque há pessoas que sabem pedir e há pessoas que não sabem pedir. Há pessoas que pedem exatamente o que querem, outras dizem mais ou menos o que querem. Então, o consultor tem uma entrevista com o senador. Ele disse: eu quero fazer um discurso sobre a ressurreição da CPMF. Eu disse: pois não, senador, a favor ou contra? A primeira coisa. Ele pode dizer a favor, contra, ou nem uma coisa nem outra. Então, o redator tem que ter a habilidade de fazer um a favor, fazer contra, ou nem uma coisa nem outra. Quando ele diz: eu quero contra, eu disse: o senhor tem algum argumento, gostaria que se destacasse algum ponto para que seja contra? Às vezes ele tem, às vezes ele não tem. Se ele tiver, o assessor anota e põe no discurso. Se ele não tiver, o consultor mesmo arrola, né, os argumentos contra. É a mesma coisa a favor e a mesma coisa, nem uma coisa nem outra. Então é feito assim o discurso. A gente faz o melhor possível o discurso, seja a favor, seja contra, seja nem uma coisa nem outra. Porque o ghostwriter, aí nós fazemos papel de ghostwriter. Eu ia entrar nesse território, o ghostwriter. Vamos traduzir para o nosso telespectador, certamente alguns sabem, outros talvez não, né? Ghost, que em inglês quer dizer fantasma. Aquele filme famoso, Ghost, né? Writer é aquele que escreve, né? Em inglês, aquilo que termina em ER, esse sufixo designa o agente, aquele que faz write, escrever. Então, aquele que escreve é o escritor fantasma, né? Ghostwriter é uma expressão que se usa muito. Quer dizer que você, teoricamente, vira uma ghostwriter. Exatamente. O ghostwriter não tem... É a criatura mais sem caráter que existe. Então, não pode ter opinião... Ela tem opinião própria, claro. Mas ela, naquele momento, ela está traduzindo a opinião de quem pediu, de quem contratou o serviço. E aí a gente tem que vestir a roupa. E fazer o melhor possível, o mais convincente possível. E hoje eu sou editorialista do Correio Brasiliense, é a mesma coisa. É ghostwriter também, porque nós traduzimos a visão do jornal. Que é o que o jornal pensa, não é necessariamente o que eu penso, mas é o que o jornal pensa que tem que ser divulgado. E aí o ghostwriter faz
esse trabalho. Em geral, esse texto editorial não é assinado, quer dizer, teoricamente a assinatura é a do jornal. É a do jornal. Né? E ela não vem expressa ali, né? Assinado tal, jornal tal, mas sabe-se, quem lê jornal frequentemente sabe que existe a página dos editoriais e lá está expressa a opinião do jornal, que é traduzida por alguém como você. E é assim a página mais importante do jornal, porque na verdade é o jornal que está falando. Então ele um editorial, é um texto muito bem cuidado, lido muitas vezes por muitas pessoas, até ser divulgado. Então é algo que é feito com muito cuidado, mesmo cuidado que se faz o discurso dos parlamentares. O que é a norma brasileira, a norma culta vigente no Brasil hoje? Qual é? Na verdade, a gente lida muito com a adequação. Então, qual é o texto mais adequado para determinado fim? Então, se eu vou escrever um horóscopo para o jornal, eu uso uma língua diferente da língua do editorial, que é diferente da língua usada no suplemento infantil, que é diferente da língua usada na manchete do jornal. Então, nós falamos várias línguas, nós somos poliglotas na nossa língua, nós falamos há diferentes falares da nossa língua. Então, se eu vou fazer um concurso para o Instituto Rio Branco, lá se exige o padrão culto de língua. Então, qual é esse padrão culto de língua? É o que está nos dicionários, é o que está nas gramáticas. Então, se eu fugir desse padrão, eu posso ter escrito um texto belíssimo. Possivelmente eu vou perder pontos. Então, qual é a norma culta? Vai ser a norma, claro, que eu posso buscar na gramática e nos dicionários. Vamos lembrar aquele famoso dito: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quer dizer, teoricamente a gramática e os dicionários são posteriores, ou seja, eles resultam da observação. De vez em quando eu leio umas coisas por aí dizendo que as gramáticas brasileiras pregam uma língua que não existe mais, pregam uma língua do século XII em Portugal. É verdade isso ou isso é um certo exagero? Se você pegar, por exemplo, o Celso Cunha, ele pega os modelos, os exemplos, são de autores contemporâneos. Então, nós temos ali Carlos Drummond de Andrade, nós temos o Mário de Andrade, nós temos Cecília Meirelles, nós temos Guimarães Rosa. Então, são autores modernos, que no século XII, com certeza, eles não existiam. Então, na verdade, as gramáticas pegam o padrão que é considerado culto da língua. Né? É o que a gente espera que um professor ensine a seus alunos quando ele está dando uma aula de português que habilite esse menino a entrar para entrar na universidade, para entrar numa boa universidade. Para a vida formal? Para passar num concurso. Então, para ele ser promovido na empresa em que ele trabalha. Se ele diz, no momento que ele diz nós vai, dificilmente ele conseguirá chegar a diretor da empresa, porque ele encontra a barreira da língua, né? Dificilmente ele conseguirá passar no vestibular do Instituto Rio Branco, ele não conseguirá passar nos bons vestibulares da USP, da Unicamp, da UNB. Então, ele precisa, essa criança, esse aluno, esse adolescente, precisa conhecer a norma culta, e é aquela que a gramática ensina, que não é do século XII, são dos nossos autores que nós lemos Graciliano Ramos hoje, nós lemos Machado de Assis hoje, nós apreciamos nós lemos Clarice Lispector, nós lemos bons autores hoje que nos dão base para escrever um bom texto. A escola tem que ensinar. Isso não é ensinar a língua do século XII, não é ensinar a língua de hoje, a língua que nós usamos nas orações, a língua que colocar mais uma roupa no guarda-roupa. Claro, dizer, claro. Quando você for a tal lugar, você abre o guarda-roupa, escolhe essa roupa aqui, porque ela vai aparecer lá. Do mesmo jeito como a gente tem que, ao participar das salas de bate-papo, então, nós usamos aquela linguagem abreviada, aquela linguagem simplificada. É uma língua que nós usamos, é um código que nós, se quisermos participar daquele meio, a gente tem que conhecer.
Agora, ele serve para aquele meio, né? Aquela roupa do guarda-roupa que serve para aquela festa e não para outra festa. Claro. Então é um código a mais que eu aprendo, que me enriquece, que me amplia, que me faz entender melhor as pessoas. Claro, claro. E isso é função, sim, da educação, é função, sim, da escola, é função nossa que temos coluna em jornal, abrir esse universo. Você tem uma coluna no Correio Brasiliense, essa coluna é aberta? As pessoas podem entrar no site do jornal ou ela é fechada só para os assinantes? Pode, no Correio Web, correioweb.com.br, é aberta na seção concursos. Então a pessoa clica em concursos e a coluna está lá. Disponível para qualquer cristão ou não cristão. Também. E o que falou Haddad Squarize no Dia Mundial da Língua Portuguesa sobre as línguas? Ouçamos. As línguas têm mitos. São versões tantas vezes repetidas que acabam virando verdades. O árabe, por exemplo, diz que fala a língua de Deus. Entre as 6.800 línguas existentes, o Senhor escolheu o árabe para ditar a mensagem que se encontra no Corão. Os franceses afirmam que falam a língua mais clara do mundo. Há 400 anos, Montaigne escreveu: o estilo tem 3 virtudes: clareza, clareza, clareza. Os franceses dizem que o estilo francês tem 4 virtudes: clareza, clareza, clareza e clareza. Os alemães juram que falam a língua mais precisa entre as existentes. É por isso que os filósofos escrevem em alemão. E os falantes de língua portuguesa? Eles dizem que o português é uma língua linda, porém muito difícil. Há quem diga até que é a língua mais difícil que existe. Verdade? Todas as línguas de cultura são difíceis. Elas têm a sua morfologia, a sua sintaxe, o seu vocabulário, as suas regras de colocação, a sua pronúncia. E a gente estuda passo a passo esse sistema da língua para dominá-lo. É como se fosse uma escadaria com muitos degraus. Cada degrau que se sobe é um conhecimento que se adquire. E à medida que se vai subindo lá para o alto, nós vamos tendo uma visão mais ampla, uma visão mais completa. E se abrem as possibilidades de escolha, porque a língua é um sistema de possibilidades. E o falante da língua tem o direito de escolher. Ele vai escolher uma língua para comunicar um fato. Ele vai escolher uma língua para emocionar. Ele vai escolher uma língua para conquistar. Ele vai escolher uma língua para seduzir. Ele vai escolher uma língua para enganar. Depende dele. Agora, ele só pode exercer a vontade se puder escolher. E para poder escolher, ele tem que conhecer a língua. Só quem tem a possibilidade de escolha tem a possibilidade de exercer a liberdade. Este é o desafio da escola do século XXI. O Brasil, por exemplo, abriu as escolas, deu acesso a salas de aula a todos os brasileiros, mas não deu acesso ao conhecimento. O nosso grande desafio é dar acesso ao conhecimento. E, a partir daí, em vez de dizer que a língua portuguesa é uma língua muito difícil, ou até afirmar, depois de anos de estudo, profissional formado, eu não sei português, eles vão ter que dizer que o português, assim como todas as línguas, é
libertadora. Isto não é mito. O domínio da língua liberta. Obrigado, Dade. Obrigado, queridos ouvintes, pela sua audiência. Estamos chegando ao final deste literato. Quero deixar aqui um grande abraço a todos. Até o nosso próximo encontro e fiquem com Deus. Radioletras.com, nossa rádio cultural. Aqui todas as artes se encontram e o destaque é a literatura e os seus gêneros. Radioletras.com, de Brasília para o mundo.